No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, é necessário a gente expressar a palavra de Deus quando falamos da crucificação, da salvação, expressada quando o pecado ele entra desde o jardim do Éden, assim pela fragilidade humana, quando o diabo entra naquela serpente, em formato daquela serpente, e faz com que o ser humano ele venha a pecar, assim comendo o fruto do bem e do mal, como Deus tinha dito a Adão que não comesse do fruto do bem e do mal. Vinha todas essas árvores para que ele pudesse comer, mas assim tentando o diabo, a mulher e ao homem, os dois caem, o pecado entra. É necessário dizer que quando o pecado entra, o diabo certamente olha e diz assim: eu consegui desfazer aquilo que Deus criou, eu consegui desfazer e romper aquilo que Deus criou. Primeiro porque quando Deus vai criar o mundo, você observe bem, no livro de Gênesis, capítulo 1, Deus começa a criar o mundo dizendo: haja luz, haja expansão na terra. Deus usa a palavra haja, mas como ele vai fazer o ser humano, Deus a partir desse momento ele diz: agora não, agora eu vou usar as mãos. E Deus começa a usar as mãos para fazer o homem em sinônimo, em sentido de intimidade com o ser humano. Deus consegue plantar o homem no jardim do Éden, um lugar perfeito, um lugar santo, só que o pecado entrou, e daí em diante agora Deus vai começar a levantar muitas pessoas, e de muitas pessoas que Deus vai levantar, Deus vai trazer a nossa vista e a palavra dele, o que Lucas, que ele estaria preparando um que viria ao mundo, se faria carne entre nós, para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Preste bastante atenção. A Bíblia diz, meus amados irmãos, o livro de João ele é escrito depois de 40 anos que os evangelhos sinóticos eles já estão na Ásia Menor. E que evangelhos sinóticos são esses? Mateus, Marcos e Lucas. João é descrito, e ele vai trazer aqui um dos maiores profetas. Qual é esse? João Batista. Porque a Bíblia diz que de Malaquias até o Novo Testamento houve-se um silêncio de 400 anos, silêncio esse conhecido como interbíblico, aonde a um último profeta ser levantado, Malaquias, não haveria outro que falaria no nome do Senhor ou no nome de Jesus. Haveria um profeta, esse sim, no Novo Testamento, que Deus ia levantar. Depois de 400 anos, Deus rompe o silêncio e a barreira para levantar um que está diante do Jordão batizando, para dizer: arrependei-vos, porque é chegado o tempo de Deus. Esse é João Batista. Primeiro, que João Batista é nascido de um milagre. Segundo, que João Batista ele desce para o Jordão para abrir caminho para Jesus passar. É interessante dizer que Isaías vai dizer que João é aquele que prepara o caminho, é aquele que é a voz do que clama no deserto. E olha o que é interessante, é que ao ler no versículo 29, ele está batizando com águas, e de repente alguns chegam para ele e dizem assim: quem és tu? Tu és Elias? Ele diz: não sou. Tu és o profeta? Ele diz: também não sou. Só que o profeta aqui, eles estão se referindo ao Messias, eles estão
o Senhor provará sim o cordeiro, ele proverá para que os nossos pecados sejam perdoados. Escute, Epístola de João, capítulo 1, versículo 8. João vai dizer: se vós disseres que não pequeis, já estão pecando. Mas se pecares, há um Jesus Cristo justo, que perdoa os nossos pecados. E João continua dizendo: filhinhos, eu vos escrevi para dizer não pequeis, mas se alguém pecar, há um advogado justo, santo, fiel, para perdoar os nossos pecados e justificá-los. Você está perdoado. Você está perdoado. Você está perdoado. Qual é a maior promessa, Lucas? A maior promessa não é você chegar aqui e alguém dizer que Deus vai te dar um carro do ano. A maior promessa não é você chegar aqui e Deus dizer que vai te dar a casa do ano. A maior promessa é o teu nome está escrito no livro da vida. E quando a trombeta tocar, você vai e morar com É por isso que o diabo não quer que você abra a boca para a glória. É por isso que o diabo não quer que você chegue aqui e glorifique. É por isso que o diabo sabe que lá é maravilhoso e que lá ele foi expulso. É por isso que ele não quer que você chegue. É por isso que há muita perseguição. É por isso que há muita luta na tua vida. É o diabo dizendo: vai desistir, não vai morar no céu. E Deus dizendo: vai não. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e eles poderão morar comigo no céu de glória. Abra a boca para glorificar a Ele nessa noite. Abra a boca para glorificar a Ele, porque a maior promessa é que o nome está escrito no livro da vida. Abra a boca para glorificar a Ele, porque daqui a pouco a trombeta vai tocar. Abra a boca para glorificar a Ele, daqui a pouco Ele vai raiar nas nuvens. Ele aparecerá para buscar a sua igreja e você terá a honra de ser servido por Ele. Cara a cara com Ele, dizendo: Hosana, 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 ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele morreu na cruz do Calvário. Isaías, capítulo 52. Ele diz: ele sofreu, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, ele sofreu calado, ele não abriu a sua boca. Ele poderia desistir, ele poderia voltar no caminho, mas a Bíblia diz que ele é levado até o matadouro como ovelha, e não diz uma sequer palavra. Mas quando ele abriu a boca para falar, ele falou: Pai, está consumado, eu entrego em tuas. Meu Deus. Ele é o alvo, ele é o homem, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o consolador, ele é a principal pedra da minha esquina, ele é o bom pastor, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho, ele é o pão da vida, ele é a água que mata a sede, e a tua sede não volta, você não voltará mais a ter sede, porque a fonte dele é
Uma presença de Deus ecoando sobre esta igreja. Uma presença. Deus, ele disse em João capítulo 14: eu vou preparar lugar, mas se eu for e voltar, levarei convosco. Aí alguém se levantou e disse: como saberemos o caminho, Senhor? Ele disse: eu sou o caminho. Aí ele continua falando e Filipe se levanta e diz assim: mas como é que a gente vai saber quem é o Pai? Como vai, Senhor, nos apresentar? Ele diz assim: eu estou convosco há tanto tempo e vós não reconheceis quem é o Pai. A questão é que tem muita gente que está dentro da igreja e está distante de Deus. É que tem muita gente, e olha para cá, o que te faz ser crente não é você estar com a Bíblia debaixo do braço. O que te faz ser crente não é todo domingo você está aqui sentado. O que te faz ser crente é você ser fiel à palavra de Deus. É você ser fiel à palavra de Deus. Ele é o alvo, ele é o homem, ele é o princípio, ele é o fim. Ele disse: eu voltarei, e a Bíblia está escrito: será como relâmpago. Ninguém, a Bíblia diz que nem os anjos sabem a hora que ele vai voltar. E olha para cá e eu já disseram. Olha o que está acontecendo na televisão. Guerras, cumprimento da palavra de Deus. Só que Israel, ele tem a maior defesa diante de mim, seguindo todo o planeta. Mas Lucas, como é que ele tem a maior defesa diante de mim, seguindo o planeta? Se eles foram atingidos com quase cerca de 5 a 7 mil mísseis. É que os inimigos de Israel tinha decretado paz. Israel se acomodou. E quando o bombardeio veio, Israel não conseguiu segurar. A palavra de Deus nessa noite é: como é que está a tua brecha? Como é que está a tua sentinela? Deus levanta a atalaia na terra. O diabo às vezes dá aquele silêncio de paz que tu pensa que ele já desistiu. Mas não baixa as armas, porque se tu baixar as armas, a brecha vai ser aberta. E se a brecha for aberta, você perderá a salvação e irá direto até o inferno. Às vezes o silêncio do inimigo não significa que ele desistiu. Às vezes o silêncio dele está preparando um ataque. Mas quem está firmado na videira, quem está ligado na videira,